Né? Estou vivo. Olá, tudo bom? Aqui é o Teco Medina, bem-vindo à nossa primeira aula. Acho que a ideia é a gente bater um papo todo mês, vou tratar sobre um assunto aqui e responder algumas perguntas, né? Se não der tempo de responder todas as perguntas hoje, a gente vai respondendo ao longo do mês via vídeos ou via Facebook, ou então a gente junta para a aula do próximo mês e eu tento responder lá. Mas a ideia vai ser sempre trazer um assunto e responder algumas perguntas de vocês. Então, quem tiver dúvida, faz a pergunta aqui no chat, se der tempo a gente responde ainda hoje nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu pensei em falar sobre hoje? Chegaram algumas perguntas sobre o DRE. O DRE, para mim, acho que é a coisa mais importante de todos aqueles relatórios, porque é onde a gente consegue descobrir o resultado da empresa. E algumas pessoas me perguntaram, acho que faz parte de quase todos os ramos de negócio, né, desde lojas, quase qualquer tipo de comércio, até mesmo indústria, que nem sempre você consegue receber coisas naquele mês referente àquele mês. Então, normalmente você compra um produto hoje, põe para vender e recebe no mês seguinte. Então, como é que você lança isso no DRE? Então, vamos lá. Então, para isso eu vou explicar para vocês, a gente usa normalmente dois sistemas. Existe o sistema caixa e o sistema competência. O que é o sistema caixa? É você contabilizar no DRE daquele mês tudo que você pagou e recebeu naquele mês. Qual que é a vantagem de você usar o sistema caixa? É você conseguir organizar o seu fluxo de caixa, é você conseguir ter uma ideia, se caso a empresa acabasse naquele momento, como é que estariam as contas da empresa. Então, te permite, por exemplo, avaliar se você gastou esse mês muito com compras ou não. E, por exemplo, se esse mês foi um bom mês de vendas, de recebimento, na verdade, não de vendas. O sistema caixa pelo sistema competência não é excludente ou um ou outro. Então, tem muitos negócios, muitas empresas que fazem os dois. Até para você conseguir, num período maior, ver se essas contas estão batendo. Porque num mês para o outro vai ter uma diferença muito grande entre pagamento e recebimento. Mas quando você pegar um intervalo maior, por exemplo, um ano, esse relatório tem que se aproximar. Então, você vai conseguir, provavelmente, é muito difícil que você compre uma coisa em um ano e a venda fique só para o ano seguinte. Isso vai acontecer mais em novembro, dezembro, quando já está acabando o ano. Então, você consegue bater os relatórios e ver se eles estão fidedignos um com o outro, porque é uma empresa só, é uma compra só, é uma venda só. Então, esses números têm que ser muito parecidos quando você olha o horizonte maior. O regime competência, eu acho que é o regime que facilita que você entenda a sua empresa. Então, que é você tentar jogar para dentro daquele mês tudo aquilo que é referente ao próprio mês. Isso requer alguma arte aí, porque você vai ter que lembrar que você fez uma compra, vamos supor que você tenha uma loja de bolo, que é o meu exemplo. Você comprou grãos para fazer café. Você vai ter uma despesa nesse mês de agosto, mas a receita desses grãos vão vir ao longo de setembro, se bobear até outubro. Então você vai ter que ter uma disciplina de lembrar que você em setembro e outubro você não fez aquela compra. Então você vai ter que trazer para agosto todo o dinheiro referido a essa compra ou levar para setembro e para outubro essa compra que você fez em agosto. Tanto faz. O importante é você conseguir descobrir o que você fez de dinheiro dessa compra desses grãos em agosto. Então, tem muita empresa que usa os dois métodos, tem muita empresa que usa só o caixa, tem muita empresa que usa só a competência. Você tem que ver o que faz mais sentido para você. Eu acho que a competência é o que te dá uma melhor visão sobre o seu negócio, porque não vai distorcer você ter lucro ou prejuízo no mês porque você fez ou não fez compra. E aí tem até uma outra curiosidade, né? Tem muita empresa que às vezes deixa para fazer a compra no dia 1, perde um dia de produto, porque não quer estragar o número do mês anterior. Isso também é uma bobagem, você não precisa ter esse tipo de preocupação. Basta você lançar essa compra no outro mês, ou trazer a venda depois para o mês que você fez a compra. O importante é você tentar sempre bater os números e entender se aquele gasto de matéria-prima, aquele gasto de pessoal, aquele gasto de custo fixo, o que deu de resultado para a sua empresa. Tanto faz se você olha pelo regime de caixa, pelo regime de competência, tanto faz se você dilui os gastos ao longo das receitas, ou se você, quando tiver as receitas, traz essa receita para o mês onde você teve os gastos. O importante é você ficar atento para não perder dado no meio do caminho, porque senão você não vai conseguir descobrir como é que foi o resultado da sua empresa. Tá bom?
Eu vou responder umas perguntas aqui que chegaram sobre o DRE. Por exemplo, tem o Paulo aqui que ele fala, eu tenho créditos e eu queria saber o que eu faço. Eu tenho créditos de impostos, e tem muita empresa que tem créditos para receber, né? Então você tem impostos a pagar, mas você também tem impostos a receber. Então eu vou por aqui no DRE e vou mostrar para vocês como eu faria isso para vocês. Estou abrindo aqui o DRE, não sei se abriu para vocês o DRE, mas aqui para mim, não? Então deixa eu ver o que aconteceu. Agora abriu. Então vamos lá. O que eu faria, Paulo? Eu faria para você. Aqui, ó, se você lembrar o nosso DRE sugerido da loja de bolo, aqui a gente tem as receitas brutas, aqui a gente tem os impostos, né? Então, por exemplo, nesse meu exemplo, tem ICMS, PIS, ISS e INSS. O que eu faria se fosse você? Eu preencheria essas linhas com os seus impostos e colocaria aqui o valor líquido. Então, vamos supor que você tenha ICMS, que você tenha pago esse mês 100 mil, mas você tenha tido um crédito nesse mês de 30 mil, então esse mês saiu 70 mil. Então eu lançaria aqui 70 mil, por exemplo. A mesma coisa no PIS, a mesma coisa no ISS e a mesma coisa no INSS. Por que você tem que fazer aqui? Porque aqui embaixo, nessa outra coluna de impostos que a gente coloca aqui embaixo, esses impostos já são sobre o resultado. E esse lançamento de impostos aqui em cima, de crédito ou débito, vai afetar diretamente o resultado da sua empresa. Você provavelmente vai ter um lucro maior ou um prejuízo menor porque você teve créditos de impostos. Então você precisa lançar aqui. Eu tenho a impressão que isso independe se é lucro real ou lucro presumido, porque o lucro real ou lucro presumido, quando você for fazer o balanço lá na frente, na outra forma, o seu contador, ele vai lançar aqui embaixo tudo isso. Você vai, aqui que você apura lucro. Mas aqui, como é um relatório interno, né? Lembrando que isso aqui é um relatório interno, é para a área financeira, isso aqui não vai para a Receita Federal, isso aqui não vai para a concorrência, isso aqui não vai para nada, isso aqui é para você olhar a sua empresa. Então é importante que você afira os números de verdade. Eu acho que aqui é o melhor lugar para você fazer isso. Então você pode pegar o ICMS, por exemplo, você faz a conta do que você pagou e do que você recebeu e lança aqui o saldo, né? Faria isso porque é desse jeito que você vai descobrir qual foi o custo do seu produto vendido, qual foi sua margem e, finalmente, qual foi o seu resultado. Então, faz dessa maneira que eu acho melhor. Outras perguntas que tem aqui sobre o DRE ainda. Eu tenho uma particularidade que nem todo o material entra para o faturamento nesse mês. Então, o que você está me falando é a mesma coisa que a gente falou anteriormente, sobre o regime de caixa ou competência. Provavelmente você tem um gasto nesse mês de agosto, por exemplo, e a receita vai para o mês de setembro ou para o mês de outubro. O que eu faria com você? O que eu faria que eu acho mais fácil é trazer essa receita de outubro e de setembro para o DRE de agosto. Depois que você fizer essa venda lá na frente, você traz esse valor e vai atualizar o DRE de agosto. Ou então, se você preferir, se você achar que é mais fácil, que você quer ter um relatório rápido, não quer esperar todo mês, eu dividiria essa compra em quantos meses você acha que vai receber e faria um prorata disso. Então, vamos supor que seja uma compra que você fez em agosto, que você provavelmente vai ter 2 ou 3 meses de receita. Você pode dividir isso e lançar uma compra menor todo mês. Então tá bom, então eu faria isso com o DRE, entendeu? O DRE tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa fácil, como a gente falou no curso, e é importante que vocês tenham, a coisa mais importante do DRE sempre é vocês chegarem em números corretos. Por isso, quanto mais simples você conseguir fazer isso também, melhor. Não adianta você ficar lançando crédito, débito, crédito. Tenta chegar no saldo. O mais importante aqui é o saldo. A gente saber qual foram as nossas receitas, quanto a gente pagou de imposto, quais foram os impostos que a gente pagou, quais são os seus custos variáveis. Você vai somando, vai subtraindo, você vai chegar a uma margem, vai chegar a um resultado, quanto você pagou de imposto, qual foi o seu resultado, o seu lucro líquido.
Então, isso é mais importante do que a disposição que você vai fazer no DRE. O DRE que funciona é um DRE simples, um DRE que tenha números corretos. Tá bom? Voltando a falar aqui sobre o regime de caixa e competência, se você tentar também, acho que é importante você, talvez ao longo do ano, que você tente fazer pelo menos uma outra vez o regime que você não adota. Então, tenta ver, por exemplo, se você usa o regime de caixa, tenta fazer uma vez ou outra um regime de competência, para ver se os números estão dando muitas diferenças para você, ou se está tudo funcionando mais ou menos parecido com o seu relatório que você já está tocando. Hã? Clique em parar para Finalizar a transmissão? Não, parar o... Isso. Tá bom? Vamos lá, vamos responder mais algumas perguntas aqui que tenho. Outra coisa que me perguntam muito, que chegou aqui ao longo desse mês, era sobre os investimentos, sobre o que eu calculo quando eu vou fazer, quando eu vou começar um negócio, quando eu vou começar um projeto. Normalmente você tem que colocar nesse número dos investimentos tudo aquilo que você vai usar para tornar possível ou a sua empresa ou o seu projeto. Mas uma coisa que você não pode esquecer, em hipótese alguma, é de lançar um valor para capital de giro. Né? Como a gente está falando de regime caixa ou competência, é natural de qualquer negócio que você tenha as despesas acontecendo muito antes das receitas. Então você vai montar um negócio, você vai começar pagando aluguel, 1 mês, 2 meses, você vai fazer uma reforma, vai demorar para esse negócio dar dinheiro. Então você precisa ter uma reserva na sua empresa para você não precisar ficar indo toda hora ao banco. Então é importante que você, nos investimentos, você tente imaginar um capital de giro. E aí, qual a dificuldade do capital de giro? É que você vai ter que tentar fazer alguma experimentação, né? Você vai ter que empiricamente imaginar quantos meses você precisaria de um faturamento sem faturamento na sua empresa. Então, vamos supor que você descubra que o custo fixo da sua empresa é 30 mil reais. Se você achar que é possível que você fique 3, 4 meses sem ter nenhuma receita ou com receita baixa, você precisa provisionar essa grana de capital de giro. Então, você vai ter que começar o seu negócio com 90, 100 mil reais em caixa para ter fôlego para esperar esses primeiros 3 ou 4 meses o faturamento começar a aparecer. Isso vale para qualquer projeto. Se você pretende ampliar a sua empresa ou abrir uma nova área na sua empresa, você também vai precisar de recurso de capital de giro para isso. Não são só os gastos que a gente faz com investimento, gastos de aluguel de máquina ou de compra de máquina, de aluguel de um novo espaço. Você sempre vai precisar provisionar alguma coisa de capital de giro, porque dificilmente, seja lá um projeto, um negócio, você vai abrir as portas e vai começar a faturar no momento imediato. Então é preciso que você tenha um certo fôlego. E esse capital de giro precisa estar na coluna de investimentos, para que você não ao longo do processo não precise recorrer a banco e acabe pagando juros bem mais altos por isso. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, eu vou respondendo.